Salve meu truta, seja bem-vindo aí ao canal do Cão Pastor e vamos falar hoje sobre longevidade. Acabei de gravar uma aula sobre os princípios básicos da longevidade. O que você precisa fazer minimamente para viver o máximo possível. Essa aula aí já saiu no canal. Se você tiver interesse aí, eu sugiro que você veja. Mas esse bate-papo que eu quero ter com você aqui é o seguinte: cada pessoa enxerga a vida de uma forma. E eu, no auge dos meus 33 anos, eu gostaria de falar um pouco para você como que eu enxergo a vida. De repente, o meu modo de ver a vida é parecido com o seu modo de viver a vida, né? Para mim, a vida nada mais é do que um jogo sem volta, onde a gente só tem a passagem de ida. Eu sempre gosto de fazer esse desenho aqui, que é a linha do tempo da vida, onde aqui é quando você nasce, sai da barriga da sua mamãe, e aqui é quando você chega ao fim da linha. Muitas pessoas, né, para muitas pessoas, o fim da linha acontece aqui, acontece aqui, acontece aqui, e algumas pessoas conseguem chegar até o final. Só que existe uma diferença entre viver muito tempo, né, e sobreviver muito tempo. E hoje eu estava falando sobre isso na aula sobre os princípios da longevidade. Eu já dei aula para muita gente idosa, já dei aula para todo tipo de idade que você imaginar. E as pessoas que mais me ensinaram até hoje sobre pensamento de vida, sobre planejamento da vida, sobre experiências da vida, foram os idosos. Eu tenho um carinho muito grande por todos os idosos que eu já dei aula. Alguns aqui em especial vou contar algumas histórias, como é o caso da Cleusa, como é o caso da... eu esqueci o nome dela, da Cordélia, que é uma senhora que eu dei aula em Ouro Preto, uma senhora muito ativa, muito intelectual, muito culta. E também um cara que me chamou muita atenção, que chamava Senhor Firmo. Esse Senhor Firmo, quando eu comecei a dar aula para ele, ele tinha 81 anos. Ou seja, o cara já estava aqui, ó, 81, né? E o pensamento dele de vida era o seguinte: desde que o peão sai da barriga da mãe dele, ele está fadado ao sofrimento, né? Ou seja, a partir do momento que essa linha do tempo aqui, ó, começa a desenhar aqui a foto do peãozinho aqui, ó, começa, o tempo não volta mais para trás, né? E uma das coisas que a gente fica remoendo muito, remoendo, é, pô, eu queria voltar à minha juventude, eu queria voltar a tal dia, eu queria fazer tal coisa. E para esse cara, o Senhor Firmo, você só tem uma chance de viver cada coisa naquele momento e depois que esse momento passa, você não tem a chance de voltar mais. Depois que eu conheci esse cara, e ó, pra você ver, era um cara de 81 anos, cabecinha branca, foi um cara que aprontou muito a vida dele inteira, ou seja, não foi um cara que foi santo, ele mesmo falava comigo, falava assim, Milton, eu aprontei muito na minha vida, meu filho, não repita meus erros e tal. E cara, o maior ensinamento que eu tive com esse cara foi isso: a vida só corre para frente. Não adianta você ficar pensando no passado, ficar arrependido com as coisas do passado, ficar pensando que você deveria ter começado alguma coisa lá atrás, porque esse bonequinho aqui, cara, ele corre só para cá. E o que acontece? Muita gente fica remoendo as coisas que já passaram. E isso te impede de viver coisas novas, ou te impede de consertar aquilo ali que você acha que já foi feito o estrago. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Eu passei por conheci algumas pessoas aí na vida que cometeram alguns erros e insistiram ali naquele erro, cara, como se fosse aquele cavalo cego, tá ligado? Que insiste em continuar fazendo aquela mesma coisa o tempo inteiro, simplesmente porque acha que, pô, fez uma vez, tem que continuar fazendo, errou uma vez, tem que continuar errando, passou por determinada situação, tem que continuar aquilo ali o tempo inteiro. A gente, os seres humanos, eles dividem a vida em fases, né? Então, quando você está aqui mais ou menos, né, até os 7 anos, você é criança, aí depois aqui você faz 10, 20 anos, depois aqui você já está no meio, aqui quase 30 anos, 40 anos,
e a gente vai vivendo de década em década. E na minha opinião, cada década de vida tem um objetivo principal. Vou te dar um exemplo. Do zero aos 10 anos, a gente depende muito da sorte. Você tem que ter dado sorte de ter nascido numa família boa. Você tem que ter dado sorte de ter tido uma criação boa. Você tem que ter dado sorte da sua família te dar as condições, educação. E até essa idade aqui, cara, nada depende de você. A gente nunca pode culpar um moleque de 10 anos pelas coisas que ele aprendeu, pelas coisas que ele viveu, pela forma como ele é. Eu lembro de um amigo meu, vizinho, chama Guilherme, que ele não tá vivo ainda. A mãe dele chama Maria Ângela. Minha mãe, se estiver assistindo, vai lembrar dessa história. Um belo dia, eu e o Guilherme estudava na mesma sala, a gente tem a mesma idade, a gente é de 92. Um belo dia, a gente foi numa festinha de escola. E aí, eu me arrumei bonitinho, passei um perfume, 10 anos isso. Eu lembro porque eu estava nessa idade. Não, acho que foi menos, tinha uns 7, 8 anos. E aí eu fui na casa do Guilherme para chamar ele para ir para a festa, para descer para a festinha comigo. Quando eu vi ele na porta da casa dele, ele estava com a mesma roupa de sempre. Ele sempre ia nas festas com a mesma roupa. E quando eu vi ele assim, eu gritei com ele: "Ô Guilherme, de novo essa roupa, cara?" Tipo, na maior inocência do mundo, maior inocência do mundo. E aí ele tava animadão, ele parou, olhou para mim assim sem graça, baixou a cabeça e veio, né? Continuou andando comigo. 5 minutos depois, a mãe dele saiu de dentro da casa dele, Maria Ângela, foi lá na minha casa e falou com a minha mãe. Eu só chamava de Miltinho. Miltinho acabou de falar isso aí com o Guilherme e eu fico muito triste porque realmente ele só tem essa roupa. Pra você ver, eu fico até arrepiado. Ele só tem essa roupa. Ou seja, a realidade do Guilherme era diferente da minha. Embora a gente tenha morado dividindo assim as casas, né? Eu morava aqui, ele era meu vizinho, a gente morava no mesmo bairro, na mesma cidade, estudava na mesma escola. A minha condição era um pouco diferente da do Guilherme, um pouco melhor do que a do Guilherme. Ou seja, até aqui, cara, enquanto você ainda é criança, é o que tem, entendeu? É o que te ensinam, é o que colocam para você comer, é o que colocam na sua cabeça. Então, muito do que a gente vai viver pela frente foi construído numa época que não dependia da gente. Entende como é que a vida é meio complicada nesse sentido? Então, beleza, vamos pular para a próxima década. Dos 10 aos 20 anos, a gente é meio revoltado. Por que a gente é meio revoltado? Quando eu falo a gente, eu não estou generalizando não, mas o adolescente em si, ele passou por algumas coisas na infância que ali mexe com a cabeça dele. Então, entre 10 e 20 anos, você começa a querer ter as coisas que você nunca teve, você começa a se perguntar por que a realidade do fulano é diferente da sua, você começa a pensar assim, porra, esse cara aí teve um pai aí que toda hora que ele vai jogar bola, o pai dele tá com ele, a mãe dele tá com ele, por que eu tenho que ficar fazendo as minhas coisas sozinho? Entendeu? Então é a década que você começa a se questionar. É a década que você começa a querer arrumar namoradinha, que você entende que as pessoas já te enxergam, sacou? Nessa idade aqui, ó, entre os 10 e 15 anos mais ou menos, é a idade onde você já quer algumas coisas que você não pode ter. Ou seja, você quer uma namoradinha que não gosta de você. Você quer um jogo de videogame que às vezes você não tem condição. Ou pelo contrário, às vezes você é rico demais, você pode ter tudo. Só que você não tem a liberdade que você quer, você não tem os amigos que você quer. Então, nessa década aqui, cara, também é uma década difícil para a pessoa, né? Para o ser humano. Isso eu tô falando homem e mulher, tô falando todos os tipos de pessoa. Quando a gente sai dessa década, que se chega mais ou menos ali nos 20 anos, dos 20 aos 30, aqui, cara, é a década do sofrimento. Aqui se aprende que ninguém tá nem aí para você. Aqui, ó, entre os 20 e os 30 anos, você tá sozinho, à deriva no mundo. Raramente você vai encontrar uma pessoa aqui nessa idade que não pensa dessa forma. Porque você tem tanto problema, e os problemas nem são tão grandes, entendeu? Às vezes é uma faculdade que você quer terminar, é um trabalho que você deseja, mas ainda você não alcançou, é desejo de ter uma carreira boa, é desejo de ganhar dinheiro. Eu acabei de sair dessa década agora.
dos 20 aos 30. Eu tô com 33 atualmente. Então aqui, ó, é um tempo de muito trabalho, muito. Aqui o peão rala pra caramba. E ele nem sempre tá ralando do jeito certo. Quando eu falo tá ralando do jeito certo, nem sempre ele tá trabalhando da forma mais inteligente possível para atingir os resultados dele. Nem sempre os resultados que ele tá buscando é o que de fato é o melhor para a vida dele. Nem sempre a mulher que ele escolheu, o marido que ela escolheu aqui nessa idade, ele teve, ele fez a melhor escolha de fato. Então é uma época de transição muito grande, onde você está saindo assim do final da sua juventude, você vai começar assim a sua vida adulta, madura, e tem um monte de coisa na sua cabeça, tem um monte de plano que você quer realizar, tem um monte de coisa que você quer fazer. E aí, mais uma década que é difícil, certo? Ó, pra você ver, eu já saí do 0, tô aqui no 30 e até agora eu não vi nenhuma facilidade na vida. Em nenhum momento eu pensei assim, nossa senhora, a vida é um morango, a vida é uma maravilha, a vida é isso, a vida é aquilo. E olha que eu nem vou falar de exercício hoje, não vou falar de nutrição, não vou falar de sono, não vou falar de nada. Vou falar de reflexões sobre cada fase da vida. Até aqui eu vivi. Até aqui eu tenho propriedade para falar. Então eu passei pelos problemas do 0 aos 7, do 7 aos 10, do 10 aos 20, dos 20 aos 30. Aqui eu passei. Então a partir daqui, ó, daqui para frente, eu só sei o que as pessoas me contaram. Só tenho as experiências que eu consegui perceber do mundo, mas ainda não vivi essas experiências. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de conversar com quem já passou por isso. Eu gosto muito de dar atenção para quem já foi para onde eu queria estar, entendeu? Por isso eu gostava muito de dar aula para idoso. Pô, Sofia abriu muito a minha cabeça. Falou assim, meu filho, a vida depois dos 30 anos você vai ver que só piora. Cara, depende da perspectiva. Eu não acho que a minha vida está piorando. Eu não acho que a sua vida está piorando. Eu acho que cada fase a gente tem desafios diferentes, né? E como eu já vivi até aqui, ó, então dos 30 para cá, eu sei exatamente que tipo de desafio que você está enfrentando agora. Principalmente se você for um cara mais novo do que eu. E todo tipo de desafio vai passar. Porque essa linha aqui, ó, essa linha grande que eu desenhei, ó, ela é infinita. O tempo só corre para frente, o tempo não volta. Isso às vezes me deixa um pouco pensativo no sentido de, pô, o tempo é curto, cara. Se você for parar para pensar, quem tá chegando aqui nos 81, 90 anos, tem mais 3, 4, 5 natais, 5 carnavais. Eu tive vó que faleceu com 90 anos, que foi o caso da mãe do Dudu, Dona Fia, acho que tinha 91 anos. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente tem que ficar mais seletivo com as coisas que a gente quer, com as coisas que a gente faz, com as nossas companhias. Se você for parar para pensar agora, eu sei que, vamos supor que você é uma pessoa aí que tem 50 anos, 40 anos. Pensa que seu pai ou a sua avó, uma pessoa que você gosta já tem assim 75, 80 anos. Você pode contar nos dedos as vezes que você vai encontrar com essa pessoa ainda. Então, por exemplo, a Tainá aqui, que é minha esposa, a avó dela mora lá no Maranhão, fez 89 anos esse ano que vem faz 90. Tainá vê ela uma vez por ano. Tainá vai encontrar com ela no máximo mais 5 vezes só no ano. Porque a gente sabe, depois dos 95, cara, é muito difícil. Talvez não vai estar viva aí até lá. Então, toda vez que você for pensar nas pessoas que você gosta, se for pensar em encontrar com alguém que você gosta, seja seletivo com quem você se encontra, seja seletivo com as pessoas que você se conecta, porque a cada vez que isso acontece, né, a cada vez que a Tainá daqui para frente encontrar com a avó dela, é uma vez a menos. E a dona Valdeci assiste todas as minhas aulas, vou mandar essa aula aqui para ela, mas é principalmente para ela. Assim, aproveita toda e qualquer oportunidade, porque essa linha do tempo, ela só vai para frente, né? Eu parei de falar aqui, ó, das dificuldades, né, dos 30 até os 30, porque eu só vivi até aqui, ó, por enquanto. Tudo que eu falar daqui para frente, ó, é só com base em experiências de outras pessoas. Eu não tenho propriedade para falar isso. Mas a única coisa que eu sei é que quando chegar lá
no final, e aí eu espero que eu chegue aí até por aqui também, 90, passe de 100, porque eu busco, o meu objetivo é longevidade, acabei de dar uma aula sobre isso agora. Quando eu chegar lá, aí eu quero gravar uma outra aula dessa, assim, só para falar, aí eu vou contar direitinho, vou contar só do 0 aos 10 é isso, dos 10 aos 20 é isso, dos 30 aos 40 é isso, dos 40 aos 50 é isso. Então eu te convido a fazer esse exame de consciência. Quantos anos você tem agora? Né? Olha para os últimos 10 anos da sua vida, pensa aí quais foram os tipos de desafio que você enfrentou. Entende? Se o tipo de desafio que você enfrentou é uma coisa interessante que quando você encontrar com uma pessoa que é mais nova, dá para você contar aquilo ali para ela, dá para você abrir o olho dela. Porque a coisa mais maneira do mundo, cara, é quando alguém mais velho senta perto de você e fala assim, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Entendeu? Eu gostava de fazer isso aí muito com meu avô. Meu avô morreu com 69 anos. Então, quando eu tinha essa idade aqui, ó, dos 10 para trás, dos 15 para trás, tinha muito contato com ele. Ele me ensinou a dirigir, eu ia trabalhar com ele. Então, lembro das histórias que ele me contava. E no final da vida, cara, no final das contas, a única coisa que importa na vida são as pessoas que você conheceu. São as pessoas que foram gente boa com você, que te ajudaram. As pessoas que também fizeram sacanagem com você, vai passar por tudo. Entendeu? Vai passar por tudo. Todo mundo. Porque isso é uma confusão maluca que chama vida. E eu espero que você pelo menos cuide decentemente da sua. Que você pelo menos pensa nisso aqui, ó. Né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Se você vai chegar ou não, a forma com que você vem cuidando da sua vida é o que mais vai fazer diferença. Né? Então eu espero que esse papo reflexivo que a gente tenha falado aqui, espero que tenha tocado aí na sua cabeça, que você pense aí, reflete, como é que você está cuidando da sua vida aí, mano? Como é que tá a relação sua com as pessoas aí que você mais curte? Entendeu? Quantas vezes ainda você vai encontrar com aquela pessoa que, porra, já está vendo que já está lá no finalzinho? Tem certeza absoluta que se eu falasse isso com a minha mãe, com o meu pai, fala assim, velho, vai lá, toda vez que você for lá encontrar com ela é uma vez a menos. Beleza? Comece a contar no dedo. Ó. Fui lá hoje, vi minha mãe, agora só tem 9. Fui lá ano que vem, agora só tem 8. Agora só tem 7. Porque aí você vai dar cada vez mais valor nesses encontros que você tem. Beleza? Essa foi a reflexão do Cão Pastor. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, essa é uma aula diferente. Eu vim aqui, trouxe só os meus pensamentos. Se você gostou desse tipo de vídeo aí também, você comenta aí, pô, gostei, Pajé, a reflexão foi top. Pô, ou senão escreve, não, mano, você falou nada com nada, entendi bosta nenhuma. De qualquer forma, você que tá me assistindo, comenta aí pra eu saber que você passou aqui, beleza? Forte abraço, sincero e leal e tamo junto, até a próxima.